Irei efetuar agora a simulação do nosso projeto 2 e eu efetuarei a simulação de cada parte do nosso circuito para que conseguimos observar o funcionamento deles. Primeiramente, o nosso circuito foi alimentado, né, os nossos amplificadores operacionais foram alimentados com uma tensão de mais ou menos 15 volts, e a nossa entrada é essa fonte aqui que possui 1 kHz de frequência e 100 milivolts de pico. A primeira etapa seria a amplificação. Nós projetamos para que a amplificação seja efetuada com um ganho de 28, inicialmente. Então, nosso primeiro amplificador operacional está tendo um ganho de 4 e o nosso segundo amplificador operacional colocado em série está tendo um ganho de 7, ou seja, 4 vezes 7 dá um ganho de 28 no total. E nós podemos verificar isso colocando nossos pontos de prova aqui para verificar a nossa tensão. Então, mudando a nossa simulação, colocando 100 mili, nós conseguimos ver. É, vou modificar só para ficar mais visível. Certo? Vou mudar aqui, vou colocar 10 mili. Perfeito. Então nós conseguimos verificar aqui, por exemplo, que o nosso pico aqui está em mais ou menos 100 milivolts, né? O que é esperado, que é o que vem da fonte. E o nosso pico aqui, após a amplificação, ele está saindo com 2,8 volts. Ou seja, ele está tendo um ganho de 28. Após a etapa de amplificação, veio a etapa do nosso querido offset. Então o nosso offset ele foi projetado para ser modificado através desse potenciômetro, em que ele está em 50%, significa que ele não está modificando o sinal, ele não está colocando offset, ou seja, o offset é zero. E a partir dos 50, se eu aumentar o valor do meu potenciômetro ou diminuir o valor do potenciômetro, eu estarei colocando um offset positivo ou negativo. Então vou rodar aqui o nosso esquemático para verificar esse offset. Então, primeiramente, ele está com offset zero, né? Como nós podemos ver, né? Está saindo do zero. E eu vou aumentar o offset, por exemplo, em 25%. Ou seja, eu vou colocar em 75%. Aqui nós podemos perceber que ele desceu a nossa onda em 2 volts. Ou seja, ele agora está saindo do menos 2 volts. E eu vou colocar agora o oposto, colocar em 25%. Ou seja, diminuir agora dos 50%. Então, a partir do zero, ele subiu 2 volts. E aqui, então, nós conseguimos ver o nosso offset sendo efetuado. Um detalhe sobre esse offset é que ele é um offset inversor. Ou seja, o sinal de entrada dele, após a aplicação do offset ou não aplicação do offset, ele sai um sinal invertido. Então, para corrigir esse sinal invertido, nós decidimos colocar um outro inversor aqui do lado. Então, a única diferença que esse inversor faz é aplicar uma inversão nesse inversor offset para não alterar o formato de onda inicial. Então, como nós podemos ver, está dessa forma. Então, se nós tentarmos aplicar o nosso offset, por exemplo, de 75%, ao invés dele descer, a onda vai subir, né? Que é o que nós deveríamos estar esperando, por quê? E aqui, de 50%, se eu colocar 25%, ou seja, reduzir, ao invés de ele subir, ele vai descer, certo? E o formato de onda agora, ele está de forma correta. Vou colocar em 50% aqui, só para ficar bonitinho. Então, esse daqui seria a nossa etapa do offset. Então, só para verificar, por exemplo, aqui, eu vou colocar uma outra fonte aqui, uma fonte que equivale a essa saída. Porque por algum motivo, a simulação ela dava erro. Não que ela dava erro, mas ela saiu um resultado meio inesperado no final, se eu conectasse esses dois aqui diretamente. Apesar de o resultado daqui e o resultado daqui serem a mesma coisa. Por algum motivo o MPLAB ele estava errando na simulação do projeto. Então, para corrigir esse erro de simulação, eu decidi colocar uma fonte que equivalesse a essa saída aqui para simular como se fosse a saída desse conectado desse, assim como está conectado aqui embaixo. Então, vou aqui em Choose Analysis, vou colocar aqui e vou dar Run. Aqui nós podemos ver que exatamente a fonte que está sendo colocada é exatamente o mesmo valor da saída. Então, teoricamente, eu não alterei nada. Mas isso daqui corrigiu um bug que estava tendo na simulação.
Então, isso aqui não é como seria aplicado no projeto, e sim apenas vamos dizer, um desfecho para a simulação ser correta. Então, para finalizar, foi aplicado um filtro de terceira ordem. Então, ele é composto por primeiro, um filtro de primeira ordem, e segundo, em série com um filtro de segunda ordem. Então, e foi aplicado esse filtro de terceira ordem por causa que nós observamos os resultados esperados que estava no projeto, nas especificações do projeto. E verificamos que para conseguir aqueles resultados esperados, teria que ser um filtro de terceira ordem. Então, vou mudar aqui a minha forma de análise, né? Vou colocar aqui para colocar para decibéis, e vou dar Run. E aqui nós conseguimos observar que ele está de acordo exatamente com os resultados esperados. Ele está colocando aproximadamente 12,8 decibéis, certo? De ganho. E quando ele chega a aproximadamente 30 Hz, ele já está começando a cair. E aproximadamente 200 Hz, acima de 200 Hz, ele já está abaixo de menos 34 decibéis. 200 Hz mais ou menos, 200 Hz, 34 decibéis. E aqui nós conseguimos ver os resultados como esperado. Vale destacar que devido ao tempo curto e a semana de provas que nós tivemos, nós não tivemos tempo para projetar o amplificador, o conversor analógico digital. Então nós não conseguimos implementar isso. Então a última coisa que nós implementamos foi o filtro. Mas aí a ideia seria continuar e colocar um amplificador operacional ao final. Mas isso não deu tempo de fazer. E só para mostrar, inicialmente eu coloquei essa fonte de tensão ideal, mas nós projetamos também essa fonte de tensão aqui, que vem diretamente da rede. Então aqui imaginamos que tem a rede de 127 volts RMS e 60 Hz. E nós colocamos uma ponte retificadora e um regulador de tensão para ele ser alimentado com mais ou menos 15 volts aproximadamente. Então nós conseguimos verificar isso aqui, por exemplo, né? Vou colocar aqui 100 mili. Perdão. Eu esqueci de mudar a escala aqui para transiente. Nós conseguimos verificar isso aqui, por exemplo, aqui. Então ele está aproximadamente, mais ou menos, 15 volts. Aproximadamente. E aqui tem um tempo de subida, tempo de descida, e ele está retificando a nossa onda. Então, teoricamente, nosso circuito de baixo. O circuito de cima, ele foi efetuado apenas para motivos de simulação, enquanto o circuito de baixo, ele está montado verdadeiramente como seria montado na vida real. Então, a partir daqui seria a nossa fonte, mas aqui em cima era apenas para simplificar os nossos... Então, os nossos circuitos, as nossas etapas estão montadas da mesma maneira, e aqui embaixo é para correção do bug que estava tendo, que ele é ligado diretamente. Por algum motivo, ele estava dando esse bug. E agora ele está funcionando perfeitamente da forma como a gente queria.